e agora me alegro em sua luz. E ela foi cantando. E à medida que ela foi cantando o hino, ela ouvia do outro lado a mulher chorando. E quando terminou, ela disse: minha filha, não desligue, que eu vou chamar meu esposo para ouvir. E quando lá vem o homem, alô, ela disse: Santo Espírito, o que eu faço? Ela disse: cante de novo. E ela cantou: com cego andei e perdi o poder. E naquela hora o Santo Espírito foi trabalhando. Quando ela terminou, ele disse: minha filha, você terminou de salvar um casal de pessoas, porque eu e minha esposa tínhamos feito um pacto de morte, e quando o telefone toca, nós estávamos com 2 copos de veneno e nós já íamos beber. Tu não sabes, mas ele sabe. Tu não sabes o que está acontecendo do outro lado, mas ele sabe. Não seja indiferente ao clamor das almas. Você está na sua zona de conforto, na verdade, saia, porque tem alguém que está peregrinando, chorando, está perdido. Você entende? Queridos irmãos, a minha Bíblia também fala do interesseiro. O interesseiro é aquele que finge que tem simpatia, mas visa tão somente o seu interesse. Jesus ia passando, está escrito lá em Lucas capítulo 9, 57, Jesus ia passando e alguém telefonou. Alguém falou: ei Jesus, eu te seguirei para onde tu fores. Meu Cristo, que conhece todas as coisas e prescruta o coração e a mente do homem, disse: meu filho, eu sei porque que você quer me seguir. Olha, eu quero dizer uma coisa: a raposa tem covil, as aves têm ninho, mas eu, meu filho, não tenho nem onde eu pousar minha cabeça. Você está enganado com esses mísseis aqui. É assim, é ganhar dinheiro, ganhar no fufé. Não, meu filho. Aí o outro disse assim, e ele disse para o outro, disse: venha, me siga. Ele disse: Jesus, olha, deixa eu ir logo enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. E o outro disse assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir da sua família. Todos 3, Jesus, todos 3 eram interesseiros. Entre interesseiros e interessados tem diferença, entende? Eles eram interesseiros. Quantos tem ainda na igreja, irmãos, sabe, que estão ricos, que cada vez mais estão se enchendo de dinheiro, mas não é interessado pelas almas, é interesseiro pelo seu bom bem-estar. Também o Senhor, queridos irmãos, rejeita esse tipo de cristão. Tem gente que está na igreja: não, eu vou para lá porque o irmão Luiz vai me ver, vai me dar um carro, sabe? Não seja assim, não. Eu vou falar o quarto tipo de crente. Escuta essa, antes que eu passe. Pedro quase que entra nessa, né? Ele disse: Jesus, eu deixei pai, mãe, casa, filho e tal. O que é que eu vou ganhar, Jesus? Só que Jesus tinha um propósito na vida da irmã Luísa. Se não tinha dito: Pedro, volte, meu filho, você disser. Mas ele tinha um propósito na vida dele. Ele disse: olha, Pedro, aqui vocês vão ganhar 100 vezes mais, e depois, por fim, a vida eterna. Então, irmãos, vale a pena trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Tem o ignorante, tem o indiferente, tem o interesseiro e tem o insensível. É aquele que é incapaz de se emocionar, de sentir a necessidade do outro. Talvez esse você não vai nem gostar, mas presta atenção, irmãos. A minha Bíblia fala que Deus escolheu 12, não é verdade? E dentre eles tinha um que era diabo. A Bíblia diz, mas nem por isso Jesus o rejeitou.
ele deu abertura, nós sabemos disso. E ele vendeu Jesus. E ele pensava que Jesus só ia ser preso, que Jesus logo depois ele seria solto. E por isso ele entregou Jesus por quantas moedas de prata? 30. Por quantas? 30. E ele ficou satisfeito. Não, ele vai ser solto. Só que depois ele se apercebeu que Jesus foi condenado à morte. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 3, 4, que ele cheio de remorso. Remorso é um sentimento, é uma emoção, certo? Ele cheio de remorso correu para os anciãos e para os sacerdotes e disse: olha, eu entreguei um inocente. Você sabe o que eles disseram, irmão? Como é o nome do secretário? Edivaldo. Irmão Edivaldo, quando ele chegou com as moedas, sabe o que eles disseram? Isto é com você, não nos interessa. Você entende, irmãos? Lá estava uma pessoa doente, ferida emocionalmente. Ali estava uma pessoa altamente perturbada. Agora você pode dizer assim: mas Raimunda, você quer defender Judas? Não, mas ali estavam autoridades religiosas que poderia, pelo menos se ele tomasse ou não a sua decisão errada como ele estava, mas dizer: rapaz, tu não estiveste ao lado dele, tu não sabes que ele perdoa pecado, tu não sabe quantas vezes ele chegou para alguém, ao invés de dizer primeiro: tu estás curado, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Porque a dor da alma, irmãos, é maior que a dor física. É por isso que Jesus se interessa primeiro de salvar, de curar a alma, para depois curar o físico. E ali eles poderiam, nem que eles não estivessem sendo sinceros, mas você não esteve perto dele. Mas não, automaticamente disse: isto não é conosco, é contigo. Irmãos, eu digo para você, nós na igreja, muitas e muitas vezes estamos agindo assim, de maneira insensível. Muitas pessoas têm me chamado a mim e meu esposo de doidos. Passei por um período mesmo, e parece que eu fiquei mais ruim da cabeça, irmã Lazira, por Jesus do que antes, sabe? Então escute essa, irmãos. Mas o irmão Esdras, nós tínhamos um programa na Rádio Filadélfia, que eu não sei se algum irmão aqui ouviu, chegou a ouvir alguma vez. E um dia, na frente da rádio, um homem chegou lá e atirou em 2 homens. Um morreu na hora e o outro ficou agonizando. E a partir daquele dia, Esdras colocou no coração. Ele correu para lá, sabe, depois que o sol estava no homem estirado, ele chegou bem no ouvido dele. Ele disse: quero te dizer uma coisa, Jesus te ama, ainda que tu tenha feito tantas coisas erradas, mas atenta para a minha voz. Ele quer te salvar, ele quer te curar. Naquele dia Esdras disse: aonde passar que tiver um acidente ou alguém ferido, eu irei falar de meu Jesus. Eu irei. Irmãos, é interessante que muitas e muitas vezes nós temos encontrado pessoas que andam de moto e estão estiradas lá e lá corre o Esdras. Mas teve um outro motivo, irmãos, porque o irmão Esdras tomou essa decisão. Há 2 anos atrás, o filho de um amigo nosso, altas horas da madrugada, ele pegou a moto com um amigo e subiu ali na avenida da Ponte da Primavera. Ele ia subindo e de repente bateram no poste e aquele rapaz degolou o pescoço. Mas os médicos ficaram intrigados, porque ele passou 20 minutos ainda sem morrer, porque ele degolou, foi constatado. Agora presta atenção, naquela hora, irmãos, ia passando um pastor, ia passando lá perto, olhou e disse: esse aí se acabou, esse aí não tem mais jeito.
Ele não foi olhar quem era o pastor. Quando ele chega na sua cidade, o telefone toca. Disse: ei, era filho do amigo dele. Está prestando atenção? Ei, meu filho morreu. 3 horas ele foi acidentado ali. Ele disse: eu não acredito. Ele disse: pois ele morreu. E ele depois disse: eu passei peste. E aquele jovem estava desviado. E por isso, queridos irmãos, a mamãe dele está com 2 anos que está com depressão. Ele não deveria ter parado. Ele não deveria, irmãos, ter parado. Mas nós somos insensíveis. Por causa do horário. Porque eu não conheço. Mas tu foste chamado e redimido por Cristo Jesus. Para tu sentires o mesmo que Jesus sentiu por você. E foi amor. Uma mulher entrou deprimida numa das nossas igrejas, sabe, em alto grau de depressão, perturbadíssima. E uma irmã chegou para aquele líder e disse: olha, irmãos, vamos cuidar dela, ela está precisando, vamos orar. Para orar. Ela veio outra vez na igreja, nunca mais apareceu naquela igreja. Quando de repente souberam a notícia que ela era dona de uma